tempo para ele era uma tela em branco. Ele não vivia os dias como nós. Não sentia a pressa, a ansiedade, a fome. Sua existência era um cálculo frio e paciente, um ponto distante no horizonte que, a cada ano, se tornava mais nítido. Lembro-me da primeira vez que ouvi a voz dele. Não foi com os ouvidos. Foi no silêncio da noite. Uma espécie de sussurro que parecia vir de dentro da minha própria alma. Uma promessa de paz, de ordem, de soluções para todo o caos que eu via no mundo. Eu estava cansado das notícias, dos conflitos, da sensação de que tudo estava à beira do colapso. E foi nesse cansaço que a voz se infiltrou, oferecendo uma visão que eu jamais tinha imaginado. Ele não se apresentava como um monstro, como o pesadelo que eu esperava. Pelo contrário, ele era a resposta. Você já se sentiu completamente sozinho no meio de uma multidão? Como se o mundo estivesse em câmera lenta e você fosse o único a ver a tragédia se aproximando. Há um sentimento crescente, uma inquietação silenciosa que ecoa na alma de muitos. Não é medo, é algo mais profundo. É a certeza de que algo está prestes a mudar. E se eu te dissesse que a figura mais temida da profecia bíblica não virá com chifres e tridentes, mas com a solução para todos os seus problemas? E se ele já estiver aqui? Se a grande tribulação não for um evento futuro, mas uma realidade que já começou a se desenrolar, bem debaixo dos nossos olhos? É sobre isso que vamos falar. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja o mundo da mesma forma. A promessa de ordem no início parecia divina. A voz me convenceu de que a humanidade estava perdida e que a única forma de salvação era através de uma nova estrutura. Essa estrutura seria construída sobre a união, a paz global, a eliminação de fronteiras e a extinção de todas as diferenças. Era um discurso tão belo, tão persuasivo que parecia impossível ser do mal. Eu me pegava repetindo os argumentos dele para meus amigos. Por que temos que ter tantas nações? Por que tantas moedas, tantos conflitos? E ele tinha as respostas perfeitas. A primeira quebra de padrão veio com um detalhe sutil, quase insignificante. Uma lei global, aprovada por todos os países, que exigia uma identificação unificada para o acesso a qualquer serviço, do financeiro ao médico. A princípio fazia sentido. Era para evitar crimes, facilitar a vida. A voz dele me garantiu que era para o nosso bem. A paz vinha com um preço. Mas o que ninguém percebeu, ou não quis ver, era que essa paz vinha com um controle absoluto. A liberdade que tínhamos antes de pensar, de discordar, de escolher, começou a ser gradualmente substituída por uma liberdade supervisionada. A tensão crescia à medida que a voz, que antes era gentil, se tornava mais exigente. Ele não falava mais em paz, mas em obediência. Pequenos grupos que se recusavam a adotar a nova identificação eram taxados de extremistas. Vi pessoas que eu amava perderem seus empregos, suas casas e até a dignidade, simplesmente por questionar o novo sistema. Eu sentia um nó na garganta, um dilema profundo. A voz prometia segurança, prosperidade, mas eu via o medo nos olhos dos que resistiam. E eu comecei a me perguntar: o que a Bíblia dizia sobre isso? Eu me lembrei de uma frase de Mateus 24:24 que me assombrava. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ele não precisou de milagres. A tecnologia, o medo do caos, a promessa de uma vida perfeita, tudo isso já era o sinal e o prodígio. A grande tribulação não era o fim do mundo em um único evento, mas a ascensão lenta e silenciosa de uma falsa paz, construída sobre as cinzas da liberdade. Ele não era um monstro exterior, mas a personificação do desejo humano por controle, segurança e poder. Então, eu percebi a verdade, não pela voz, mas pelo silêncio. A voz dele nunca mais me prometeu paz. Agora, ela apenas comandava. A revelação veio quando eu vi o seu rosto não na minha mente, mas em um telão gigante, anunciando a última solução para a humanidade. O fim da individualidade em nome do bem coletivo.
E a frase que me marcou para sempre não veio de uma profecia, mas de um fragmento de uma conversa que eu tive com meu pai anos atrás. Ele me disse em voz baixa: o maior engano do diabo não foi se tornar o que não era, mas se passar pelo que todos queriam que ele fosse. E ele se tornou exatamente isso, o Salvador que o mundo, no seu desespero, estava clamando. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu algo parecido com essa inquietação? Se esse vídeo te tocou, é porque talvez essa história precise chegar a você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de olhar para o mundo de uma forma diferente.